Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de julho de 2016, segunda-feira, começando mais uma semana com vocês. É uma alegria, um grande privilégio. Isso já tem virado rotina, vamos dizer assim, né? Tem se tornado parte da liturgia diária e eu estou muito feliz e muito grato a Deus por esse dia, pelo início de semana e pelas mensagens que eu tenho recebido nesses últimos dias, semanas, meses, de incentivo, de carinho. Tenho podido conhecer um pouco melhor vocês. Essa lista de transmissão já está acima de 100 pessoas, fora aqueles que assistem pelo Facebook, pelo YouTube. É um grande privilégio. Eu quero agradecer vocês que se dispõem a me ouvir com tanta paciência e perseverança. E também aqueles que têm me ajudado a melhorar como pessoa, me criticando com carinho, com amor, falado algumas coisas que têm me feito pensar e me ajudado nesse processo de me desenvolver como ser humano e como alguém que quer ser parecido com Jesus, viver nas pisaduras de Jesus. Muito obrigado. E nessa manhã eu gostaria de pensar na finitude da vida. Finitude, a vida é finita. Ou seja, a vida nesse plano terreno, ela tem prazo de validade. A dinâmica de viver vai ser alterada. E essa alteração acontecerá por meio da morte, que é como se fosse um ponto e vírgula na nossa história. A gente vive até a experiência da morte e depois muda-se o ambiente, muda-se a dimensão, muda-se a forma, não é? Um novo tipo de vida estará estabelecido. Mas esse assunto, para algumas pessoas, é um assunto muito perturbador. Há pessoas que têm medo, não apenas da morte, mas têm medo de pensar, de cogitar a possibilidade da morte. Há muitas pessoas que não querem tratar da finitude da vida. Pelo contrário, há muitas pessoas que vivem como se nunca fosse acabar, como se essa experiência terrena fosse a única existente. E por isso vive tentando acumular bens o tempo todo, ultrapassam valores e princípios para conseguir alguma coisa que lhes traga prazer apenas para essa vida e vivem muito pouco nessa dimensão de que nessa vida terrena as coisas são passageiras, o mundo passa. O mundo e a sua cobiça passam. Essa vida, ela tem prazo de validade. Há muita sabedoria em se pensar sobre isso, não é à toa que está escrito que é melhor a gente frequentar uma casa onde há luto do que a gente frequentar uma casa onde há o tempo todo festa. Por quê? Porque nós devemos ser masoquistas? Devemos gostar do sofrimento? Não. Porque na casa onde há luto, num velório, num ambiente onde se está tomado pela consciência da finitude da vida, a tendência é que a gente busque formas, maneiras de tornar a nossa vida de fato relevante. Num ambiente onde se está pensando as limitações e as fragilidades da existência, há então uma propensão a gente pensar em como fazer a nossa vida valer a pena. A gente, de certa forma, se coloca no lugar daquele que morreu e pensa verdadeiramente que em algum momento aquele será a gente. Aquela pessoa que está deitada no leito seremos nós. E então isso faz a gente pensar as nossas pendências, aquilo que a gente está protelando na existência, as decisões que a gente deveria tomar
logo, mas a gente fica adiando, pensando que sempre vai ter tempo para tomá-las, em um ambiente onde o luto, a morte, a finitude da vida está escancarada diante da nossa cara, do nosso rosto, nós passamos então a repensar essas coisas. E pensar a finitude da vida nos coloca diante de questões importantes. Primeiro, estamos cumprindo a nossa missão terrena? Nós estamos na existência para alguma coisa. No meu entendimento, nós estamos na existência, de forma geral, para amar de verdade, para nos entregar uns aos outros em amor fraternal. Nós estamos na vida para construir pontes de relacionamentos, para perdoarmos, para ajudarmos outros no processo de crescimento, de amadurecimento, de conscientização do outro. Sermos instrumentos de libertação para as amarras, das amarras, assim como Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Nós estamos na existência para sermos instrumentos de liberdade, de libertação, e não para amarrar os outros, não para cativar os outros, não para encarcerar os outros. Eu penso que pensar a nossa missão de vida é algo extremamente importante. Qual é a sua missão? Você está cumprindo essa missão genérica da existência? Ou seja, ser alguém honesto, ser alguém que acrescenta valor por onde passa, ser alguém que cultiva bons relacionamentos, ser alguém compreensivo, compassivo, cheio de misericórdia, cheio de perdão para oferecer, cheio de bons conselhos, uma disposição pessoal para andar com o outro, para se disponibilizar ao outro, para ouvir aquele que precisa de um apoio, de uma ajuda. Você está cumprindo isso ou isso está muito longe? Você está cumprindo sua missão? E a sua missão específica, vamos dizer assim? Você está usando aquilo que você tem como mais habilidoso para propor coisas boas por meio do seu talento, da sua capacidade, seja ela natural, seja ela adquirida por meio do estudo, por meio da destreza de buscar essas ferramentas? Você é um bom profissional? Você está usando as suas energias para buscar aquilo que você sente que é a sua vocação? Você está dando tempo para a sua vocação? Você está de fato oferecendo parte do seu tempo, da sua semana, para fazer aquilo que você sabe que foi criado para fazer isso? Com certeza, pensar a finitude da vida faz a gente pensar a nossa missão. Porque há pessoas que ficam adiando. Quando eu me casar, eu então farei tal coisa. Quando eu tiver filhos, eu farei tal coisa. Olha, quando eu criar os meus filhos, eu cumprirei a minha missão. E daí as pessoas vão adiando e não percebem que em todas as fases da nossa existência nós podemos amar, nós podemos servir, nós podemos oferecer algo de nós para o outro. Talvez nós não vamos conseguir fazer isso de forma plena em todos os estágios da vida, mas em alguma dimensão nós conseguimos realizar isso. Talvez a gente não consiga se sustentar a partir daquilo que a gente gosta de fazer e daquilo que a gente sabe que é a nossa missão. Talvez a gente não tenha esse privilégio de trabalhar na mesma direção das nossas capacidades e da nossa missão pessoal de vida. Mas é possível também que a gente desenvolva de forma paralela um trabalho bem feito
e esse trabalho financie a nossa missão nas horas vagas, no período da noite, ou com um planejamento a médio e longo prazo, a gente já vá procurando os caminhos que vá, de fato, tornando a nossa vida cada vez mais entregue a essa missão. Então veja como a vida ela é dinâmica e como os desafios são enormes. Mas para a gente buscar isso, a gente tem que ter a consciência de que a vida é finita, de que nós não temos tempo a perder, de que nós não podemos ficar protelando o tempo todo. Está na hora da gente assumir o protagonismo da nossa história. Está na hora de nós levantarmos do nosso leito existencial, da nossa cama, da nossa preguiça, que faz a gente de fato ficar o tempo todo esperando algo acontecer para a gente de fato tomar decisões sérias na nossa existência. Pensar a finitude da vida não apenas faz a gente pensar a nossa missão, mas também faz a gente pensar os nós da nossa existência, as pendências que a gente vai deixando para trás. Ou seja, o perdão que a gente não liberou para determinadas pessoas, situações mal resolvidas, que talvez só não se resolvem porque você não toma uma decisão de perdoar, pessoas que você não pode nem se encontrar na rua, que você tem medo de topar com elas, por causa de algum problema lá atrás, no passado, e que você nunca se disponibilizou para tentar minimamente manter a paz no relacionamento. Como diz as Escrituras, tudo o que vocês tiverem nas mãos, do que depender de vós, tenham paz com todos os homens. Pensar a finitude da vida faz eu pensar a respeito das pessoas que não estão mais presentes hoje, mas que ao mesmo tempo estão amarradas na minha história de forma negativa. Pessoas que eu não soltei, que eu prendi obsessivamente como a minha posse. Eu elenquei na minha existência como sendo minha e de ninguém mais. E até hoje eu fico prendendo essa pessoa nos seus sentimentos. Pense aí, a vida é curta. Se você tem nas suas mãos o dia chamado hoje, pois então você tem uma grande oportunidade para resolver aquilo que está mal resolvido. Não fique perdendo tempo. Não fique protelando. Pensar na finitude da vida faz a gente pensar na nossa missão, faz a gente pensar nas pendências do passado e faz também a gente pensar nas pessoas que a gente pode valorizar hoje, que a gente pode fazer um contato hoje para demonstrar o nosso carinho, o nosso amor. Talvez pessoas que a gente não valorizou o suficiente. Talvez pessoas das quais a gente se utiliza tanto delas, mas a gente agradece tão pouco, elogia tão pouco, expressa tão pouco a importância dessas pessoas para a nossa vida. Talvez você tenha o pai vivo, a mãe viva, irmãos de sangue. Talvez você tenha um amigo, talvez você tenha alguém no hospital, que há dias você está tentando fazer um planejamento para ir visitar e não visita. Cuidado, amanhã pode ser tarde, não perca tempo. Pense na finitude da vida, pense no fato de que nós somos pós, de que nós somos pó, de que a nossa vida é como a relva do campo. Hoje existe, amanhã não existe mais. A nossa vida é como um sopro, rápido,
E a gente não pode perder as oportunidades da graça de Deus, de usá-la bem. Daqui a pouco, a dinâmica da vida muda. Daqui a pouquinho, os anos vão ficar cada vez mais curtos para nós. O tempo vai diminuindo cada vez mais. E será uma bênção se você chegar no final da sua vida terrena e poder dizer assim: valeu a pena. Eu vivi o que tinha para ser vivido. Eu vivi o que tinha para ser vivido. A minha oração por você e por mim nessa manhã é essa: que Deus nos dê a graça de contar os nossos dias a fim de encontrarmos a sabedoria de vivê-los um a um, bastando a cada dia o seu mal, o seu desafio. Que Deus nos dê a graça de tomar hoje as decisões que a gente precisa tomar. Que Deus nos abençoe.